Boa tarde. Dia 28 de outubro, estamos chegando aí no finalzinho de outubro, e esta quarta-feira de bola rolando, e essa quarta-feira, nesse início do nosso Uniesportes, que tem o patrocínio do Rai Roda Ciclopeça, a casa da sua bicicleta, na Stefano Zevanoli, no São Vicente, nós temos muitos assuntos a tratar hoje, inclusive com a presença do Jânio Flávio de Oliveira, que está aqui mais uma vez. Eu já estou pensando o seguinte: o futebol brasileiro está entrando em xeque. Está entrando em xeque, tem um Profut aí, está saindo aí que é uma medida provisória para os clubes se reorganizar, se ajeitar. Tivemos aí a aceitação da Copa Sul Minas. A Copa Sul Minas teve aí a reunião da CBF, foi unanimidade a aceitação da Copa Sul Minas, estão brigando em cima de datas. Eu também penso, por isso que eu falo que está em xeque, porque as datas vão se sobrepor, tem muitos campeonatos, tem campeonato regional, tem campeonato brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem muitos campeonatos dentro de um único ano esportivo. E também registrar aí que, eu falei isso ontem, que o Zico abriu mão de participar, não abriu mão, ele não conseguiu as 5 confederações para poder se qualificar para concorrer à eleição da FIFA, e são 7 os concorrentes à presidência da FIFA. E de imediato eu vou conversar com o Jânio a respeito dessa desistência do Zico. O Zico tinha condições ou o Zico não tinha condições de brigar para ser o presidente da FIFA? Boa tarde, Jânio. Boa tarde, Eladio. Boa tarde, amigos da Univale. Eu vou dizer uma coisa para você. Ele não tinha a mínima condição, tá? Financeira, por incrível que pareça, financeira, tá? Eu acho que intelectual ele tinha, ele tem conhecimento, ele conhece de futebol, ele já foi ministro de esportes, secretário de esportes aqui no governo do Brasil, trabalhou em 3 continentes, conhece muito de bastidor de futebol e conhece muito de administração de futebol. O problema do Zico é o dinheiro. Mas por que financeiro? Financeiro. Por incrível que pareça, Eladio, é uma corrupção total, não só nos governos aí por mundo afora, mas no futebol virou corrupto. Tá? Eu estava lendo uma matéria ontem de um desabafo do Zico. Tá? Ele confidenciava, comentava, nem era mais confidência, mas comentava que teve pessoas, tá, que chegaram até ele e falou: olha, eu consigo as 5 cartas de aprovações de confederações. Ele falou: que legal. Mas isso tem um custo. E depois de eu conseguir sair, eu quero saber quantos votos você quer e quantos de dinheiro você tem para conseguir esses votos. Aí ele deu um soco na mesa, falou: o que é isso? Eu não participo dessa coisa, não vou participar. Certo, mas agora é o seguinte: o Zico deu o nome desse cidadão? Não deu o nome desse cidadão. Ele falou que foram vários... Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Não foi só um, ele falou que teve vários atravessadores, várias pessoas fazendo lobby, mas querendo cobrar pelo lobby. Então, isso, infelizmente, existe no futebol, existe nos governos. Agora eu te pergunto, o que um príncipe da Jordânia quer ser presidente da FIFA? Por que ele quer ser presidente da FIFA? O que a Jordânia tem de futebol? O que o Sheik quer ser presidente da FIFA? Porque lá nem futebol eles conseguem ter de boa qualidade. Quer dizer, você vai dizer assim: mas futebol é uma coisa, administrar futebol é outra. Quer dizer, futebol é para quem entende, para quem vive o futebol, que está no dia a dia do futebol. Por isso que o futebol está corrompido, por isso que nós não confiamos absolutamente em mais ninguém. A gente desconfia de tudo, por causa desses lobbies que tudo tem um custo. Quer dizer, um voto tem um custo, uma indicação tem um custo. Quer dizer, o ser humano, a qualidade, a qualificação da pessoa não conta mais. O que conta é o dinheiro, Eladio. Lamentavelmente é isso. Jânio, o que eu estranho é desses 7 indicados, os 7, eu não peguei o nome dos 7, mas são 7 que foram indicados, o Platini está no meio. Não, o Platini saiu, tá? E entrou agora o sucessor dele. Que é o secretário dele. Que é o secretário Não, mas o Platini continua escrito, porque o Platini depende da punição dele. Ele tem uma punição. Então, a punição dele, se ultrapassar
o fevereiro, que é fevereiro do ano que vem, que vai ser eleição, se ultrapassar fevereiro, ele não pode concorrer. Porque, na verdade, assim, o Eladio, porque a inscrição tem que ser agora. Tem que ser agora, pré-inscrição, tá? E vai ser justamente no dia da aprovação desses nomes, vai ser o dia do julgamento dele, para você ter uma ideia. Então, eu acho muito difícil, mas a UEFA não quis ficar fora, tá? E a UEFA não podia ficar fora também de uma eleição da FIFA, né? Aí o que aconteceu? Colocaram o secretário dele, o secretário-geral, né, da UEFA como candidato. Claro que vai ter o apoio dele, né? E é um candidato forte. Vai ficar entre ele, o suíço, que colocaram lá agora, e esse príncipe da Jordânia. Porque o que eu comentei ontem, inclusive, a respeito disso, até indagando, né? Todos aqueles que eu tinha visto ali, que eram 6, inclusive o Platini estava, esses 6, todos eles são vice-presidentes da FIFA. Exatamente. Então, esses vice-presidentes da FIFA participam do colegiado que elege a cidade-sede. A cidade-sede está em um cheque também, que venderam para a Rússia, que venderam para cá, que venderam para o Brasil, que venderam para não sei quem, venderam para todo mundo. Então, está todo mundo em cheque. Então, como é que essas pessoas vão assumir, já que eles têm o rabo preso também? Exatamente isso. É por isso que o Zico falou, não, eu não vou gastar um centavo, eu não tenho jatinho para estar visitando países e pedindo arrego para eles, eu não vou fazer isso. Eu estou aqui mostrando quem eu sou, estou aqui o meu currículo, o meu conhecimento, e eu gostaria muito de participar. Então ele disse que ele não concorda com a forma que é feita a eleição. A eleição é o seguinte, você, na opinião dele, e eu penso igual ele, se você quer ser candidato, vai lá e coloca teu nome lá para avaliação. Agora, você tem que ter o aval de 5 confederações, bom, isso aí já é, para mim, já é uma forma de você ter que pagar alguma coisa para alguém. E eu não concordo com isso. E você está super certo. Esses candidatos que são vices da FIFA já são suspeitos. Porque a imprensa internacional vem divulgando há muito tempo, e nós sabemos que as cidades-sedes compram sim para sediar uma Copa do Mundo. Há um grande interesse. A Rússia comprou, tá? O Sheik lá comprou também, no Dubai comprou, todo mundo compra. E o Zico não concorda com isso. E eu estou de pleno acordo com o Zico. Ô, Eladio, o que você quer do Brasil? Que você tem um presidente da CBF que não sai do país com medo de ser preso. Quer dizer, tem que começar a arrumar a casa por aqui. Nós temos que começar a arrumar a casa por aqui. O Zico tem grandes chances na CBF, mas também não tem espaço. As confederações, os presidentes de confederações, estão aí há 20, 30, 40 anos na frente. Quer dizer, como que nós vamos fazer uma renovação dessa gente? Quando, meu Deus do céu? E esse é o grande problema do futebol brasileiro. E não só brasileiro, futebol mundial. Agora os Estados Unidos abriu a boca, descobriu um monte de coisa e está assustando o pessoal. Mas vai chegar uma hora que isso vai ter que mudar, porque não é possível. E o pior, isso existe dentro dos próprios clubes. Não tem mais só agente de jogador de futebol, tem agente de jogador de futebol, tem agente de diretor de futebol, tem agente de confederação, quer dizer, tem agente de todo lado para levar um pouquinho de dinheiro. Uma hora tem que acabar isso, Eladio. Com relação, até vai ser uma eleição até engraçada, são 7 candidatos. Se todos eles estiverem lá, vão ver quem é que tem mais bala na agulha e mais prestígio para levantar essa conquista de ser o presidente da FIFA. A FIFA, que eu sempre disse, para mim era a maior entidade mais séria do mundo e acabei descobrindo que era a mais podre do mundo e todo mundo metia a mão até esse momento. Quando eu falei aqui no início do programa de que o futebol brasileiro está em xeque-mate em função do Profut, que o Profut ele está aí, é uma medida provisória que está para ser aplicada a partir de 2016. Você tem conhecimento desse Profut? O Profut, na verdade, ele é um refis. Ele é um refis com algumas exigências, né, de clubes que devem para a União, que têm dívidas para com a União, de fazer um parcelamento, mas em contrapartida há uma cobrança muito forte também. Não, o Profut é uma estrutura montada que aí existe uma inconstitucionalidade que a CBF, o governo está querendo entrar numa seara de armar para fiscalizar, administrar os clubes que são entidades privadas. Exatamente. Mas aí eles vão criar tipo uma loteria, tá? Uma loteria já existe. Não, mas vão criar mais uma,
tá, para ajudar esses clubes. Esses clubes vão começar a pagar suas dívidas, terão responsabilidade fiscal, vão ter que obedecer rigorosamente, tá, o que está estabelecido. Nem todo clube tem condições de entrar no Profut, porque não tem como cumprir. Mas se não entrar, pelo que eu entendi, Jânio, se não entrar no Profut, não vai jogar. Não, vai jogar sim. Não, não vai. Porque o Profut, um dos mecanismos que tem o Profut é que você, para participar de competições de ligas e confederações e federações, você tem que apresentar todas as negativas, para poder fazer o seu acesso àquela competição. Se você não tiver as negativas, é como se você não tiver negativo, você não entra numa concorrência, você não entra enfim, você não entra se você não tiver toda a sua... Então, esse Profut, para mim, ele diz o seguinte, ou você está no Refins ou não compete. É o que eu penso. Mas é assim, Eladio, só que eu não sou obrigado, veja bem. Eu posso entrar no Refis lá da Caixa Econômica ou posso pedir um dinheiro emprestado para você. Eu tenho essa opção. Eu não sou obrigado, você vai ter que financiar a tua dívida na Caixa Econômica. Eu vou pegar emprestado do Eladio e vou pagar o Eladio em vez da Caixa Econômica. Mas tudo então bem. Não é obrigado a ser pelo Profut. Tá? Agora, pode exigir uma negativa, mas não é obrigado a entrar, é opcional. Não. O Profut é uma estrutura que eles montaram. Certo. É uma estrutura. Então, essa estrutura aqui, isso aqui que vai reger agora o futebol brasileiro. Todos os clubes, todas as federações, inclusive está entrando numa seara que os clubes e federações só poderão ter um mandato com mais uma reeleição só. Então você faz 4, 8, faz 5, sei lá quanto é que você vai fazer lá, você só tem um mandato e uma repetição. Não tem mais, tanto nos clubes quanto nas confederações. Então é um negócio complicado. Mas veja bem, como é que você vai ter uma negativa se você não tem o dinheiro para pagar? Você vai entrar no Profut para poder pagar a tua dívida. Como é que você vai ter uma negativa antecipada? Você não tem. Se você fizer o Refins, você tem negativa. Negativo, positivo com negativo, você tem a sua negativa para poder exercer. Mas é um problema que vai ser digerido, vai ser muito obrigado. Inclusive, eu recebi uma videoconferência que foi feita aí agora e o conferente disse o seguinte, olha, isso aqui tem que brigar para postergar isso para mais tarde, porque agora não dá para fazer. Nós vamos ao nosso intervalo e em seguidinha nós voltamos aí para falar da Copa Sul Minas e também dos jogos que acontecem hoje à noite, que são a semifinal da Copa do Brasil. E muito mais para você no segundo bloco. Voltamos. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio da Cajomar, onde você encontra de tudo para decorar o seu ambiente e agora também com venda de grama sintética. A Cajomar fica na Avenida Irineu Bornhaus, 1445, tem o melhor preço da cidade. Se você está pensando em decorar o seu ambiente, procure a equipe da Cajomar, que você será bem servido e bem atendido. Voltando ao assunto da Copa Sul Minas, tivemos aí a reunião dos clubes, onde todo mundo achava que a Federação Carioca de Futebol iria contestar, e há também quem diga que essa reunião ela não teria validade nenhuma, porque toda a Assembleia da Confederação Brasileira de Futebol tem que ter a participação dos 20 clubes da primeira divisão, e não teve a presença de clube nenhum nessa reunião. Mas, menos mal, foi aprovado a Copa Sul Minas com algumas ressalvas. Você teve alguma informação a respeito dessa Copa Sul Minas, ô Jânio? Sim, ontem teve essa reunião lá, o Eladio, e realmente foi aprovado. Claro, algumas restrições, a CBF, por exemplo, não concorda com as datas, vão ter que reavaliar essas datas. O presidente da Federação do Rio de Janeiro contesta e contesta muito, fala que é ilegal, tá? Fala que é ilegal e vai continuar brigando para que os clubes da federação dele não participem. Eles têm uma restrição muito séria em relação ao Feldman, que é o secretário-geral da CBF, não quer conversar direto com o Calil, que é o diretor executivo da Liga, porque diz que o Calil é muito difícil dialogar com ele, o Calil quer só impor as situações e não quer dialogar.
Aí já o Delfim também acabou entrando na briga, que o presidente da Liga é o presidente do Cruzeiro, e se tivesse alguma divergência teria que ser tratado com o presidente. Aí o Calil já ficou chateado com o Delfim. Enfim, Ládio, já estou sentindo aí uma coisa ruim no ar. Mas eu acredito que vai sim sair essa liga, até porque a CBF, é claro que vai ter que equacionar essas datas aí, não sei como que vão fazer, é apenas 5 datas. Eu acho completamente viável e que não vai ter problema absolutamente nenhum. O problema que está acontecendo é um problema político, tá? O problema sério na confederação é um problema político. Mas eu acredito que com bastante diálogo consiga se resolver isso o mais breve possível para que 2016 já tenha essa Copa Sul-Minas. O problema o Estatuto do Torcedor e a própria Lei Pelé exigem um certo tempo de programação. Como a CBF já lançou seu calendário e a Sul-Minas não estava dentro do calendário, tá? Aí sim o presidente da Federação do Rio está argumentando que é ilegal. Porém, os diretores da Liga dizem, mas não será uma competição da CBF, será uma competição da Liga. Então, não tinha como a CBF já ter divulgado no calendário dela, porque será uma competição da Liga. Diferente dessa Liga lá no Nordeste, que é gerenciada pela CBF. Mas, Jânio, eu não sei ainda, tá? Isso ainda vai dar muito pano para manga. O bom senso não se manifestou ainda, que defende os jogadores. Os jogadores brasileiros reclamam do excesso de competições. O sindicato dos jogadores já reclamou. É mais uma competição. Há uma sobreposição de datas aí. Vai prejudicar os campeonatos regionais nesses estados onde tem clubes que vão participar da Copa Sul-Minas Rio. E também tem aí a situação de que a CBF, não é a CBF, a legislação brasileira determina que o atleta profissional tenha 30 dias de férias. E aí a Sul-Minas já tinha programado dia 27 e 28 para a abertura da sua competição. Mas é claro, não vai ter tempo para pré-temporada, porque o futebol brasileiro vai acabar no início de dezembro, aí já entra em férias. No início de janeiro já começa a apresentação dos clubes. É claro que eles têm que ter no mínimo 20 dias para uma pré-temporada. Aí sim, estouraria essa pré-temporada. Mas eles vão conseguir fazer os 30 dias, sim, de férias, né? Eu não vejo isso como um argumento forte, né? Mas os sindicatos de jogadores já reclamaram, já mandaram uma nota para a CBF reclamando da sobrecarga em cima dos atletas. Os atletas precisam de uma pré-temporada bem feita para poder se condicionar, porque vai ser até o final do ano, né? São vários campeonatos e realmente isso aí faz com que o jogador se desgaste bastante. Mas o dinheiro impera, né? Os clubes querem dinheiro. Esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, nós vamos ter muito o que falar ainda nesse Profut, também na própria Copa Sul-Minas, Rio, que vai começar também os campeonatos regionais, por aí fora. Mas o que interessa hoje são as competições envolvendo os catarinenses e também as equipes que estão na Copa do Brasil, na sua semifinal. Vamos aí ver a tabela da rodada de hoje, onde envolve todos esses clubes na Copa Sul-Minas, na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, semifinais nesta quarta-feira, Santos e São Paulo. No primeiro jogo, Santos fez 3-1 no São Paulo. E Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras perdeu por 2-1 para a equipe do Fluminense. Na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, nós teremos o Sportivo contra o Atlético Paranaense e a Chapecoense de volta no jogo contra o River. A Chapecoense perdeu por 3-1. A Chapecoense tem condições, Jânio, de sair dessa situação? Tem que fazer 3? É uma situação bem difícil, tá, Eladio? A gente tem que ser bem honesto, né? Mas tem condição, sim. Eu acho que há possibilidade de reverter esse placar aí. E a gente já tem exemplos aí do passado recente da Chapecoense, fazendo goleadas em cima do Palmeiras, fazendo goleadas em cima do Internacional. Eu não vejo um River Plate muito superior a esses dois times. Mas é um time catimbeiro, né? É um time catimbeiro. Mas se a Chapecoense estiver num dia inspirado, tá? E conseguir fazer um gol de cara, deixar os argentinos meio nervosos,
a Chapecoense com certeza tem boas chances. Mas o favorito, para mim, para a conquista da vaga é o River. Não tem como negar isso. Tá? A diferença é muito grande. Pela vantagem do resultado. Sim, né? claro, porque ele fez 3-1. No paralelo das duas equipes, se fosse lá 1-0, 1-1, 0-0, 2-1, eu até apostava na Chapecoense. Exato. Agora a Chapecoense tem que fazer 3, né? É bem difícil. Aquele terceiro gol que a Chapecoense tomou lá matou a Chapecoense, exatamente, né? Porque ele tomou em cima da hora, mas vai brigar. E na Copa do Brasil, quem passa? Ô Eladio, olha, veja bem, na Copa do Brasil, teoricamente, o Santos é favorito. O Santos foi extremamente infeliz. É a mesma situação, o Santos é a mesma situação do Chapecoense e River. O Santos é favorito. Agora, o Santos foi extremamente infeliz ontem em mandar um comunicado para a CBF pedindo para alterar as datas da final da Copa do Brasil, como se ele já estivesse na final da Copa do Brasil, né? Então, ele foi muito indelicado, inclusive, para com o São Paulo. E motivou o São Paulo. E motivou o São Paulo. Mas, peraí, vocês nem passaram ainda, já estão pedindo para alterar a data? Agora, o Santos é o favorito, né? Com certeza. Agora, o São Paulo tem time, sim. O São Paulo fez uma bela apresentação no último domingo aqui contra o Curitiba. Tá? O Ganso voltou a jogar bola, o Pato voltou a fazer gol. Então, eu acho que o Santos tem que colocar a barba de molho. Mas, indiscutivelmente, o Santos é o grande favorito. E o Marcelo Oliveira está sendo cobrado pra caramba, bicampeão brasileiro, e o pessoal está cobrando do Marcelo uma classificação. Isso vai pesar na sua decisão, na escalação para esse jogo? Vai pesar, e vai pesar muito mais pela atitude que ele teve no domingo, no sábado, de ter colocado um time reserva contra o Sport, poderia estar no G4, tá? Acabou beneficiando o São Paulo e o Internacional, colocou um time reserva, perdeu em casa para o Sport e agora ficou na obrigação. Você já imaginou, Eladio? O cara disse, não, eu vou preservar meu time para a Copa do Brasil. Então ele fica na obrigação agora de ganhar a vaga. E vou ser bem sincero, tá? Mesmo jogando lá, o Fluminense é um time difícil de ser batido, conseguiram recuperar o Fred vai estar no jogo hoje e eu vou ser sincero, vai ser muito difícil o Palmeiras passar. Temos que entender que o Fluminense joga por um empate e poderá até perder, tá, por 1-0 e ainda leva para as penalidades do jogo. Então... Não. 1-0 já está fora porque 1-0 Palmeiras fez o gol fora. 1-0 Palmeiras. Exatamente. É por isso que eu digo, o Palmeiras é um time perigoso, por esse resultado de 1-0. Vai depender da filosofia do treinador da equipe do Fluminense. Hoje, numa entrevista que eu acompanhei hoje de manhã, ele falou o seguinte: nós não podemos jogar defensivo e também não podemos jogar ofensivo. Nós temos que fazer uma mescla, nós temos que defender e atacar. Isso é o óbvio. Se ele fizer isso, defender e atacar, dificultar a situação do Palmeiras, ele pode até levar vantagem. Agora, se ele jogar fechado, e se o Fred tiver na sua plenitude, porque o Fred tá bombando, e é o grande ídolo da equipe fluminense. Essa vinda do Fred para o jogo motivou bastante o jogador Fluminense. Motivou. E veja bem, o Fluminense tem o Scarpa, que é um garoto muito rápido. Ele tem o Gerson, que é um garoto muito rápido. Então, se o Palmeiras vai ter que se cuidar, não vai ter que se jogar para cima do Fluminense também. Eu acho que o pensamento que você colocou aí do treinador do Fluminense está correto. Ele também não pode abrir tudo, mas também não pode ficar o tempo todo fechadinho, né? Então, vai ser um jogo de xadrez, um jogo muito difícil para o Palmeiras. Mas eu não sei, eu estou com o pressentimento que o Palmeiras vai ficar fora. Eu estou com esse pressentimento. Esse jogo é um jogo encardido. Um jogo encardido mesmo. E a pressão é muito grande para cima do Palmeiras, principalmente por ele ter colocado um time misto na última partida. O nosso tempo já esgotou. Agradeço, Jânio, a sua participação mais uma vez aqui. Obrigado. Obrigado, um abraço. Se despeça da galera. Ok, estamos aí. Até amanhã, né? Amanhã. Se despeça até amanhã. Até amanhã. Amanhã estaremos aí de novo. Um grande abraço. Um abraço e até amanhã.